E agora, Covil de Monstros, com Tadeu Terra. Estamos no ar com mais um Covil de Monstros. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui pela nossa querida Rádio Geek. Primeiro recadinho do Covil, se ainda você não curtiu a página do Covil de Monstros lá no Facebook, por favor, dê essa moral lá pra gente. Lá você fica sabendo de todos os monstros que já passaram aqui pelo nosso Covil, de outras novidades. Segundo, se você ouve o Covil de Monstros, agregador de podcast, por favor, avalie-nos. Dê essa moral lá pra gente, que isso ajuda a gente a continuar aqui o nosso querido Covil. Hoje eu entrevistei um monstrão no 3D, Danilo Ataide. Danilo Ataide, hoje ele trabalha na Naughty Dog, mas ele conta pra gente toda essa história até ele chegar na Naughty Dog. E cara, que história pé no chão, assim. A trajetória do Danilo é muito interessante. Ele conta as dificuldades que ele teve para isso, o empréstimo que ele fez para ele poder estudar e levando isso muito a sério e sempre dando um passo de cada vez até ele chegar onde ele tá hoje. Cara, esse programa tá muito bacana, muito inspirador. Espero que todos vocês tirem um proveito disso, que tá muito bacana. Então fiquem agora com o nosso convidado, o grande monstrão Danilo Ataide. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, pessoal! Mas pra gente dar início aqui oficialmente à nossa conversa, cara, eu sempre peço pro pessoal, pro nosso convidado aqui, contar um pouco como foi o início da sua carreira, desde o momento que você decidiu que ia trabalhar ou estudar 3D, começar a trabalhar com 3D, até você ingressar no mercado de trabalho. Conta pra gente como é que foi isso, cara. Tá, cara. Então, eu sou de Minas Gerais, né? Morava em Minas Gerais. E eu sempre gostei muito de desenhar, né? Gostava essa parte de arte, né? Só que eu não via uma possibilidade de ganhar dinheiro com isso, cara. Era muito difícil imaginar, né? Ganhando dinheiro com isso na minha realidade ali em Minas Gerais. Era muito complicado mesmo. Então, a coisa mais próxima que eu consegui arrumar por lá, né? E acabei começando a estudar isso e seguir foi projeto mecânico, né? Eu comecei a fazer projeto mecânico mesmo com um programa chamado AutoCAD. Então eu fazia ali projetos de peças, de coisa que usava chapa metálica, esse tipo de coisa. E trabalhei em algumas empresas lá, né, de Minas com isso. Só que assim, cara, isso na verdade não tem nada, quase nada a ver com arte, né? Praticamente nada. É muito mais matemática, né, Porque é geometria uma ali. questão de desenho técnico mesmo, né? Isso, Que nem eu exatamente. estudei É uma no coisa Senai técnica. e tinha, eu cheguei a fazer no punho mesmo o projeto Isso. de desenho técnico, tá ligado? Pois é, então, era isso aí. E, e aí eu comecei a ver comecei não, já sabia, né? Mas comecei a sentir com o tempo o peso de não estar trabalhando com arte, não tinha nada a ver com arte aquilo ali. E, e aí, cara, foi quando eu comecei a pesquisar na internet trabalho de pessoas, de brasileiros que faziam 3D, né? E porque é uma coisa que chamava minha atenção quando eu via, sei lá, os desenhos lá da Pixar e tal. E aí chamava minha atenção. E eu comecei a ver que tinha, assim, alguns brasileiros que faziam isso. E aí eu comecei a pesquisar algumas escolas, cara. Foi quando eu vi a Melies em São Paulo, né? Eu vi alguns trabalhos de alunos lá. E aí eu achei muito legal, cara. Um nível assim bem alto mesmo. Quer dizer, o nível era alto e eu também não entendia nada, assim, eu não tinha olho para ver o que era bom, o que era ruim. Então, qualquer coisa que eu via também assim, eu achava bom, mas os de lá realmente eram bons assim, mas se não fosse também eu acho que não ia perceber, entendeu? Aham. Porque meu olho não conseguia ver. E aí mas eu gostei muito assim, comparando, né, com outras coisas que eu vi, eu achei muito bons os de lá. Só que aí comecei a olhar o preço do curso e era, cara, o São Paulo já é uma cidade mais cara que Minas, assim, o custo de vida lá, né? Tudo lá é mais caro. E o curso já era caro, então era muito caro, era fora da minha realidade, né? Então Sei. eu vi o curso mas assim, falei, vou juntar dinheiro que der aí, vou continuar trabalhando aí. E isso continuei trabalhando lá com mecânica em Minas por mais uns 2 anos, e, enfim, só tinha aquele curso em mente, Fazendo mas era. projeto mesmo para É, as mecânicas. Aham. isso. Continuei trabalhando com mecânica em Minas Gerais. Até, cara, que surgiu uma oportunidade de eu pegar um empréstimo lá de dinheiro lá. Eu falei, cara, eu não aguento mais trabalhar com isso aqui, eu não quero trabalhar com isso aqui o resto da minha vida. E eu vou pegar esse empréstimo aí, vou pagar o curso lá em São Paulo e vamos ver o que vai dar. E foi isso, cara. Eu peguei o empréstimo, fui para São Paulo. Né, na verdade, quem peguei o empréstimo no nome da minha mãe, né? Então foi minha mãe que pegou o empréstimo, na verdade. Eu falei para ela que ia pagando ela aos poucos e fui para São Paulo lá e aí comecei o curso na Meleza, cara. E foi aí que comecei mesmo a dar os primeiros passos nessa área do 3D, sabe? E Estudei por como é um que ano foi lá. isso para você?
conversar isso com seus pais, Uhum. eles te apoiaram? Como é que Muito, rolou cara, isso? muito, muito. A única questão era a grana mesmo, né? Eu morava na época só com a minha mãe e ela, ué, não, ela apoiava muito, mas não tinha, era uma coisa que era fora da nossa realidade, entendeu? E na hora que surgiu, na verdade, quando surgiu a oportunidade dela pegar o empréstimo, acho que ela mesmo viu que eu tava, tipo, ralando muito lá em Minas com mecânica e tal, mano, não era uma coisa, não era algo que me pagava bem, não era algo que eu ficava satisfeito fazendo. E aí ela surgiu a Entendi. oportunidade dela pegar um empréstimo, ela chegou em mim e falou, olha, surgiu a oportunidade de eu pegar um empréstimo no banco e tal, você quer ir fazer aquele curso? Então foi muito, né, maior parte graças a ela, assim, porque se não fosse ela pegar um empréstimo, não teria começado nessa área, não. Pô, que legal, cara. É, Mas é. aí, você deu início no curso e como é que foi isso, cara? Pô, cara, foi muito legal, cara. É muito bom quando você está num ambiente estudando uma coisa que você gosta, com várias pessoas que também têm interesse naquilo, né? Todo mundo junto. Então, conheci muita gente legal. O curso era até melhor do que eu esperava, porque era uma coisa que você ficava estudando. A gente estudava de manhã e ficava lá à tarde estudando, então era uma coisa assim que ocupava o meu dia inteiro, sabe? Aquela coisa bem intensiva mesmo, né? Você ficava por lá, você deve lembrar, né? Como é que É, era. com O certeza. pessoal, o pessoal ficava lá o dia inteiro. Então, foi uma coisa assim que eu me desliguei de tudo da minha vida assim até ali para fazer isso durante um ano. Então eu não tinha mais nada que fazer da vida a não ser isso. Você Então tá foi ali o tempo todo é, absorvendo e isso, se inspirando ali com todo isso, mundo que tá ali ao redor, né, cara? isso. Então foi incrível assim por isso assim. Eu respirei isso durante um ano da minha vida, cara. Eu sempre falo, foi talvez um dos melhores anos da minha vida. É muito bom quando você tá aprendendo alguma coisa de forma tão intensiva e aquilo é o que você gosta. Pra mim foi incrível, cara. Caraca, que legal isso, cara. É, o É, ambiente ali da Melier era muito favorável a isso, né, cara? Por era, isso cara. que tem tanta gente boa ali que saiu, né, cara? Então, a galera aqui fora, né, tem algumas pessoas que falam, inclusive quando eu entrei no Naughty Dog, eles falam, caramba, cara, mas como é que tem tanto brasileiro bom, né? Eles perguntam isso, os caras daqui perguntam isso. Pô, tem um monte, eles mesmos gostam do trabalho de um monte de brasileiros, então E é assim, cara, pra mim, tem muito brasileiro bom por causa da comunidade que a gente construiu aí de 3D, entendeu? É um cobrando o outro, um ajudando, tipo, né, tem uma cobrança entre nós mesmos, assim, do 3D, que é uma comunidade pequena no Brasil, né, em São Paulo, quase todo mundo conhece todo mundo, mas eu acho que se construiu uma comunidade aí que um vai empurrando o outro pra frente, cara, e eu acho que é isso que é o diferencial, assim, que é isso que faz com que o brasileiro fique tão bom, apesar de a gente nem ter tanto mercado aí, né, então é estranho, a gente é muito bom numa coisa que nem existe muito mercado aí, que é personagem pra games, esse tipo de coisa. Entendi. Você É era muito louco. bastante. Frequentava bastante os fóruns que tinha na época, Muito. assim. Frequentava, assim, eu mais eu ficava ali de fora, né? Não postava muito nem nada, ficava de fora, mas vendo os posts, tentando aprender ali. Eram os fóruns que ainda existem, né? Internacionais, o ZBrush Central, na época tinha o CG Hub, tinha o 3D for All, que era brasileiro, né? 3D for All, Aham. frequentava bastante. Frequentava bastante. Cara, pô, isso que você disse é realmente interessante, porque a quantidade de gente talentosa que tem aqui, isso, que nem uns exemplos que eu lembro, assim, logo no início quando eu cheguei também em São Paulo e falando, a galera falava muito do Fausto de Martini, Sim, do Antropos, que é o Cris sim. Costa, né? Então, assim, cara, a gente já tinha ali naquele início ali, isso antes dos anos, da década de 2010, né? Uhum. Ali, a gente tá falando o quê? 2007, 2008. A gente já tinha essa referência, que já tinha brasileiros bons trabalhando lá fora, né, cara? Isso Sim, sim. faz toda a É, diferença. é verdade. Deixa eu te perguntar aí, depois que você finalizou o curso ali na Melier, como é que foi para você ingressar no mercado de trabalho, cara? Cara, pra mim, surgiu fácil, assim, não foi difícil, não. Né, claro que eu conheço várias pessoas do meu próprio curso que foi mais difícil, né, arrumar trabalho. Mas para mim, assim, antes de terminar o curso, eu comecei a trabalhar já no finalzinho ali, né, surgiu a oportunidade de trabalhar num, num estúdio de jogos aí de São Paulo, fazia jogos para celular e para eventos. E aí eu comecei a trabalhar nesse estúdio e só que eu não fiquei muito tempo não, cara. Eu fiquei poucos meses e aí saí, porque eu tinha um projeto no curso, né, um projeto final, assim, do curso que eu fiz, que eu abandonei,
para começar a trabalhar, né? Porque eu ia começar a trabalhar o dia inteiro e tal, não ia dar. Eu falei, meu objetivo aqui no curso era arrumar um emprego. Já arrumei um emprego, então beleza. Já não precisa, vou fazendo o projeto final aos poucos, e quando terminar lá pra frente. Só que eu fiquei alguns meses, cara, e era assim, no caso desse estúdio, eram coisas assim muito simples que a gente fazia, sabe? Era coisinhas bem pouquíssimos polígonos mesmo, coisa muito, muito simples, cara. E aí eu comecei a ficar um pouco angustiado, assim, que eu não tava, não tava fazendo as coisas que eu gostava, sabe? Que era personagem e tal. Aí com alguns meses eu falei, cara, eu vou sair, vou continuar estudando e vou, sei lá, ver se arrumo outra forma de ganhar dinheiro. E aí eu saí, voltei, terminei o projeto, e aí surgiram outras coisas. Comecei a trabalhar com um pouquinho de impressão 3D. Aquela época, tava bem engatinhando mesmo, já fiz algumas coisinhas e foi isso, cara. Depois fui pra estúdios, foi assim. Entendi. Cara, essa questão que nem você fez um empréstimo para Uhum. conseguir cursar, isso em algum momento ali te pesou, assim, como é que era isso na sua cabeça, tipo, de você estar em São Paulo, estudando longe dali, sabendo que a sua mãe tinha feito esse empréstimo para você estar Sim. ali, como é que era isso na sua cabeça, cara? Não, cara, isso aí, de certa forma, é, para mim, assim, eu sinto que até ajudou, sabe, o negócio ser tão. Eu dei muito valor àquilo, entendeu? Então, assim, não foi, Ah, entendi. não era mais um curso que eu tava fazendo, né? Porque eu já fiz outros cursos na minha vida e assim, não me dediquei tanto, né? Eu sempre tentei me dedicar às coisas que eu fazia, mas não tanto quanto esse, né? Então, assim, foi uma coisa que para mim tinha muito peso, assim, tinha muito valor, né? Então, eu acho que isso tudo me ajudou a dar valor ao que eu tava fazendo ali e me ajudou a levar a sério e me ajudou a crescer. Entendi. Isso te ajudou a se manter focado ali, então, para Com terminar o certeza. curso. Com certeza a gente dá mais valor às coisas quando elas são um pouco mais difíceis, né? Quando vem muito fácil, você acaba Aham. não dando muito valor. É. Cara, de todos esses estúdios que você trabalhou aqui em São Paulo, Uhum. assim, qual ali você disse assim, puta, esse aqui foi aonde eu aprendi mais ou que mais teve importância pra você, cara? Tá, cara, deixa eu tentar pensar bem aqui pra ver o que foi. Ó, tem dois lugares que eu trabalhei que eu gostei muito por diferentes motivos. Um primeiro, né, que também foi um dos melhores lugares que eu trabalhei, foi a própria Meliesa. Eu fui professor lá durante um bom tempo, né? Eu trabalhei, depois de ter trabalhado nesse estúdio de games e trabalhado com um pouco de freela, um pouco de impressão 3D, eu fui receber um convite para ser professor lá. E fiquei por muitos anos sendo professor lá, foi incrível, cara. Assim, eu aprendi muito, né? Eu acho que, né, se eu tivesse ido direto para uma produtora, se durante esse tempo que eu trabalhei como professor, eu tivesse trabalhado numa produtora, eu não teria aprendido tanto, né? Porque quando você trabalhando numa produtora, você aprende muito, mas chega num ponto que você começa a repetir aquilo que você já sabe, fazer e aí só é questão de fazer, você não tá aprendendo muito mais, né? Então, Entendi. o seu lado artístico, né? Ainda mais aí no Brasil que, como era muito publicidade, eu provavelmente estaria numa produtora de publicidade, eu não estaria fazendo personagens do jeito que eu gosto, eu estaria fazendo outras coisas, né? Eu aprenderia outras coisas. Então, para eu evoluir na parte de personagens, assim, dar aula na Melissa foi muito bom, cara. Eu dava aula de anatomia, então eu tinha que estudar anatomia, eu tinha que saber o que eu estava falando, né? E aprendia com os próprios alunos. E mesmo durante o trabalho lá, eu tinha tempo de estudar, né? Eu tinha que desenvolver minha aula ali, mas eu tinha um tempo que a gente ficava lá na produtora da Melissa estudando, né? E tentando aprimorar e descobrir novas coisas. Então foi incrível. E também um tempo que eu trabalhei na Vetor Zero, cara, que também foi muito bom, assim, eu aprendi outras coisas, né? Ali a gente não fazia muito personagem que eu gosto, assim, uma coisa mais tentando puxar mais pro realismo e tal, isso não acontecia, mas eu aprendi mais a parte de render, mais a parte de resolver um projeto mesmo, a parte do projeto como um todo, né? E não só a parte de modelagem ali. Tinha uns caras muito bons lá também que trabalhavam lá, que eu aprendi muita coisa com eles, então acho que foram os dois que eu mais aprendi, assim, eu considero. Caraca. Esse período que você ficou na Melia como professor, aquela máxima de que, como é que é? Você muito aprende quando ensina, então Não, é é fato, real. é fato. Você deu aula também, você sente isso? Você sente que você aprendeu bastante também? Cara, com certeza, porque assim, da mesma maneira, assim que eu terminei o meu curso lá, eu fui convidado para ser professor assistente, né? Uhum, E é aquela assim, tipo, você tá colocando em prática tudo que você tá exatamente, muito fresco na cabeça, né? Então, exatamente.
você tá fazendo, aplicando tudo aquilo e, assim, procurando a melhor maneira didática ali para você passar o que você já sabe, o pouco que Exatamente. você sabe. Então, assim, é um momento de muito engrandecimento, né, cara? É muito É, válido, assim. com E certeza. como é que rolava isso, assim, tipo, de você preparar as aulas? Porque você também estava como professor assistente e em Sim, algum comecei. momento você assumiu o curso? Como é que foi isso? Então, quando eu entrei lá, cara, alguém saiu, eu não lembro quem saiu dos professores que tinham lá antes, e aí eu entrei numa vaga que surgiu, e aí, cara, logo depois aconteceu de todos os professores de modelagem que estavam lá saíram em seguida, assim, tipo, no mês seguinte que eu entrei. Então eu entrei como assistente, Sei. mas foi tipo um mês, assim, cara. Logo depois saiu todo mundo, e aí só tinha eu, né? Tinha eu e mais ficou alguém lá, mas assim, saiu quase todo mundo. E aí, E como é que aí, foi segurar essa bronca, mano? cara, é difícil, né? A gente fica nervoso e tal, mas deu certo, assim, deu certo, assim, eu senti que eu tava preparado, já tinha trabalhado um pouco na área e já eu sentia que eu tava preparado e deu certo, né? E quem ficou, acho que quem ficou lá, cara, eu não lembro se mais um tempo foi o Andy Brunning, ele modelador muito bom também, gosto muito Sim, dele, assim, Andy Monstrão também. como pessoa e como modelador também. Eu acho que ele ficou lá mais um tempo, então ele me passava as coisas e foi um processo tranquilo. Entendi. Putz, que legal, cara. E logo, assim, e em que momento que surgiu a oportunidade de você ir pra fora, ou como é que você começou a pensar, assim, tipo, putz, Uhum. ou você já tinha isso, assim, tipo, eu quero ir para fora e quero trabalhar num estúdio lá. Como é que foi todo esse processo, cara? Tá. Cara, então, assim, o que eu acho é que desde quando a gente começa, principalmente o modelador, né, o cara que faz modelagem, desde quando a gente começa a modelar, você aprende que aquele trabalho que você está fazendo é baseado no trabalho que é feito aqui fora, né? Por exemplo, criaturas, esse tipo de coisa. Tem isso no Brasil, mas não é tanto, né? Você não tem o desenvolvimento de filmes que vão utilizar criaturas ou jogos que vão utilizar esse tipo de coisa. Tem, mas é pequeno, né, no Brasil. Então a gente aprende a querer ir para fora, acho que desde quando a gente começa a fazer modelagem, assim, todo modelador, acho que já aprende que o trabalho dele é para ele ir para fora. Então, assim, foi uma coisa que foi meio natural, assim. Eu não queria muito ir para fora, eu não pensava muito isso, mas de tanto, Aham. né, de tanto todo mundo falar, não, o estúdio tá, a Blizzard, não sei o quê, ou a própria Naughty Dog, não sei, tipo, os trabalhos de lá, você vê os trabalhos de lá, você vai aprendendo que é aquilo que você tem que você tem que fazer seu trabalho para ir para fora. Entendi. Não era uma coisa que eu queria mesmo, mas eu aprendi que era aquilo que eu tinha que fazer. Então eu nunca, apesar de eu falar sempre, não, eu quero ir pra fora, então eu nunca movi uma palha pra isso, cara. Tipo, todo mundo ia lá, tirava visto pra vir visitar, não sei o que, eu nunca tirei visto, nunca movi uma palha, nunca aprendi inglês, nada. Nunca treinei inglês, nada. Tipo, eu só falava, mas o que eu fazia era modelar meus trabalhos e postar assim em fórum, e era isso, cara, que eu fazia. Eu não movi uma palha mesmo. E Caraca, aí, mano. Ah. é, e aí, cara, foi assim durante anos, né? Do, do dia que eu comecei a estudar 3D, que foi em 2010, né, início de 2010, até o dia que eu vim para cá, que foi 2017, né, 7 anos, é, Aham. cara, eu nunca dei nenhum passo assim em direção aí para fora, a não ser melhorar o meu trabalho, né, que é um passo importante. Você melhorar o seu trabalho é um passo, talvez o mais importante, mas a não ser esse passo, eu não tinha dado nenhum outro passo assim em direção a vir para fora, até que em 2017, depois de trabalhar como freela para alguns estúdios aí do Brasil, mas estúdios menores, né, daqui de fora mesmo, estúdios pequenos, surgiu um teste, o lead lá da Naughty Dog, assim, de modeladores, né, de personagens, me pediu para fazer um teste, né, que era o Frank Zeng, que é o Frank Zeng ainda, ele ainda é o lead. Aham. Ele viu meu trabalho e falou, cara, você quer fazer um teste aqui para a Naughty Dog? A gente tá abrindo uma vaga, mais pessoas vão fazer o teste, muita gente fez o teste ao redor do mundo, né? E era uma vaga, cara. E eu falei, cara, quero fazer o teste. Nessa época eu tava dando aula na Melies pela segunda vez. Porque eu dei aula na Melies um período, saí, trabalhei na Vetor Zero, trabalhei em produtoras, e aí saí dessas produtoras, trabalhei como freela e voltei pra Melies para dar aula, né? Ainda trabalhando como Entendi. freela. E aí nessa época eu peguei o teste, eu tava trabalhando na Melies, novamente, né? É a segunda vez que eu trabalhei lá. E aí, e aí eu peguei o teste para fazer, cara, e eu sabia assim,
porque eu já fiz outros testes para outros estúdios, né? E eu sabia, e eu sei como é que é, assim, você pegar o teste não significa nada, cara. Significa só que você pegou o teste, mas você não é que você tem grande chance de ir, porque tem muita gente ao redor do mundo fazendo, entendeu? E muita gente boa, né? Então, eles passam um teste assim para um monte de gente e aquele que eles que tiver os requisitos, que chegar na qualidade que eles querem, eles vão chamar. Mas assim, eu fiquei. Porque a Naughty Dog, eu admirava muito o trabalho deles, né? Por causa do primeiro The Last Sei, of Us, sei. que eu lembro que eu ficava olhando os personagens, achava incrível e tal. Então eu encarei aquele teste de uma forma diferente, assim. Para mim era uma oportunidade incrível e única. Então, cara, eu peguei o teste e mesmo sabendo que minha chance de passar era muito, muito pequena, eu larguei o trabalho da Melies, cara, e tipo, saí e fui fazer só o teste, assim. Peguei, falei assim, cara, vou fazer só esse teste, é isso que eu vou fazer. E aí Caraca, mano. até algumas pessoas conhecidas falaram, cara, você é louco, cara, tipo, você tá largando um trabalho por causa de, tipo, 1% de chance que você tem de 0,5%, você é louco, tipo... Eu falei, cara, se eu tenho 1% largando a Melies, se eu não largar, eu não tenho nem 1%, entendeu? Porque eu não vou ter tempo pra me dedicar, tipo, é isso que eu tenho que fazer. Entendi. Caraca, Então, mano, isso foi muito corajoso da sua parte, né? cara, é porque pra mim, cara, não fazia sentido eu jogar seguro, sabe? Se eu quisesse jogar seguro, eu seria médico, seria administrador. Eu já não, tipo, já não jogava de seguro desde o início, assim, tipo, Putz, pode crer. não faz sentido. Tem que, tipo, se eu achar que eu quero fazer uma coisa, eu tenho que ir lá e tentar, mesmo que eu tenha pouca chance, e é isso, cara. Só o fato de eu tentar, assim, já me fazia satisfeito, sabe? Eu não precisava passar, eu precisava saber que eu fiz tudo pra passar. Então foi isso, Putz, pode crer. eu saí e falei, vou fazer esse teste, cara, e deu certo, cara, assim, foi um processo muito, foi difícil, porque teve várias etapas e ter a ansiedade ali de você estar fazendo, e você saber que tem muita gente fazendo também, e então era um teste de várias etapas, né, você tinha que modelar, depois você tinha que texturizar, fazer o ré do personagem e tal, e depois tinha, se você fosse passando, tinha entrevista por Skype, meu inglês era péssimo, ainda é, morando, depois de morar aqui por 3 anos ainda é, imagina na época. É. E aí. E foi isso, cara. Foi dando certo cada etapa, assim. E acabou que Caraca. no final, assim, E esse deu processo, certo. ele se estende por meses, não é isso? Por meses, por meses, por meses. É muito Caraca, difícil, mano. cara. Porque você tem aquelas. Né, a qualquer parte ali daquele processo pode não dar certo e pronto. Você simplesmente é descartado, porque é assim que funciona, né? E eles seguem com outros candidatos. Então é assim que funciona. Então tem uma ansiedade muito grande, assim, no processo, assim. Eu vejo, porque eu tô lá agora e a gente faz esse processo com outras pessoas e eu vejo como é assim mesmo, as pessoas ficam super ansiosas e é complicado, cara. Você Cara, mexe com deixa eu pessoa. te interromper antes de só Claro, perguntar. claro. É, você estava trabalhando na Melier, e aí Sim. você deixou de dar aula na Melier para trabalhar em outras produtoras, depois você voltou lá. Nesse meio tempo, até você rolar esse convite Do Frank Zang, é. do Frank Frank Zeng, Zang. é, como é que você preparou seu portfólio para isso? Assim, você já Sim. tinha isso em mente, assim, tipo, não, eu vou, nem você citou que estava realmente preparando o seu portfólio para ele ficar cada vez melhor. Mas como é que você preparou isso e como é que você se inspirou para isso e aonde você estava mirando para melhorar o seu portfólio? Tá, tá. Cara, o que eu tentava fazer era tentar produzir numa boa qualidade e uma frequência boa, né? Então, constante, assim. Eu tentava estar sempre, tipo, pelo menos ali uns 2, 3 trabalhos por ano eu tentava fazer, né? E sempre postar uns sketches. É importante essa parte, né, de internet, de postar isso mesmo. Eu não gosto muito, assim, eu não sou um cara que gosta de me divulgar muito e tal. Eu tenho dificuldade com isso, mas eu entendi o quanto isso era importante, né? Porque é assim que as pessoas te veem, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Então, se você não faz, mesmo que você tenha um trabalho muito bom e não, se você não fizer isso, pouca gente vai ver seu trabalho, então é importante. Eu tentava fazer isso, cara, eu tentava sempre estar bem presente assim online, postando meu trabalho. E tentando melhorar, eu tentava mirar muito em escultura, né, em conhecimento de escultura. Não que eu não fazia escultura tradicional, mas copiar muito escultura tradicional, né, copiar muito escultura clássica. Eu tentava fazer muito isso para melhorar mesmo a parte de artística mesmo da coisa, né? Eu tentava não me preocupar muito com a parte técnica, porque a parte técnica eu acho que ela é mais fácil, eu acho que ela é muito mais fácil, na verdade. Você aprende ela, se tiver que aprender uma coisa, você aprende em uma semana, duas, mas você não melhora a sua arte em 2 semanas, sabe? Isso leva anos, então é isso que eu tentava fazer, cara. Eu tentava preocupar com a parte artística e melhorar mesmo
a minha visão ali, o conhecimento artístico, é isso que eu tentava colocar em cada trabalho, assim, melhorar isso a cada trabalho. E é isso, cara, eu sempre gostei do estilo, não realista, mas assim, um estilizado um pouco mais pro realista, sabe? Não chega a ser Sei, cartoon, assim. sei. Então é isso, eu tentei fazer bastante personagem, assim, seguindo esse estilo, tentando melhorar o conhecimento artístico, e fui fazendo isso ao longo dos anos, cara, tentando sempre mostrar meu Focando trabalho na realmente internet. em anatomia Isso, e isso. essa questão, assim. Outra coisa, assim, você é um cara que estuda bastante a questão de pose, composição, às vezes, como é que rola isso, cara? Então, cara, olha, pra ser sincero, eu sinto que isso é uma coisa que se você começa direto no 3D, que foi o meu caso, eu não fazia escultura tradicional antes, eu sinto que esse conhecimento no início ele é muito pobre, assim, no modelador 3D. Inclusive é em mim ainda. Eu tô começando a me preocupar mais com isso agora, assim, depois de muitos anos, né? Eu tô começando a ver, porque a gente acostuma muito a fazer personagem em pose T, né? Porque é o que você precisa fazer para uma produção, né? Você tem Então, aquela dele é, em pé isso. com os braços abertos, né? Isso. Você faz ali o personagem em pose T, então você estuda anatomia, mas praticamente naquela pose, né? Então eu decorei como é que eu fazia tudo naquela pose, saía daquela pose e já me lascava todo, né? Porque e aí, como é que o cara levanta o braço? Como é que funciona, né? Como é que é? Então isso no modelador 3D eu sinto, na maioria, né, que se você começa direto no 3D, eu sinto que esse conhecimento é muito pobre, assim, né? Você faz a coisa funcional para uma produção, mas a dinâmica daquilo é pobre, até mesmo para você uma imagem final assim que você vai divulgar um render também geralmente é pobre, né? Então, porque você não tem o conhecimento de pintura digital, por exemplo, em fazer a imagem bonita. Você quer mostrar o seu personagem, você quer mostrar que ele é funcional para a produção, mas muitas vezes você não está preocupado com a imagem, ser a melhor imagem possível, entendeu? Então, é uma coisa que eu estou começando a me preocupar mais agora, assim, tem um ano para cá e eu tô começando a ver o quanto esse conhecimento em mim é pobre, entendeu? Coisa que antes eu nem via, assim. Para mim na minha cabeça eu não precisava aprender mais que aquilo de anatomia e mais que aquilo de composição. E aí, quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? Então, é isso. Putz, Mas eu pode vejo, crer. mas eu vejo uma galera que vem do tradicional pro 3D. Eu tava até conversando com alguns amigos sobre isso esses dias. A galera que vem da escultura tradicional pro 3D, isso é muito diferente, cara. A galera faz coisas muito mais dinâmicas e porque no tradicional você não faz o personagem em pose T numa escultura tradicional, né? Você vai lá e faz ele direto na Não, né? pose. Então isso aí eu acho que a galera que vem do tradicional é uma vantagem assim inicial que a galera tem. Como é que foi durante esse processo de seleção para Naughty Dog, cara? Você pode falar para a gente como foi e quais foram as etapas desse processo e qual que mais tirou sua paciência, assim? Qual que te deu mais medo ali no momento? Sim, então. É, cara, então, como eu falei, eu tinha que fazer um personagem, era um busto, né? E tinha algumas etapas, né? Eu tinha que fazer modelagem, depois textura e shader, depois o hair do personagem. E aí, se eu passasse nessas etapas, aí tinha uma entrevista com o pessoal do character team ali, né? O pessoal do setor de personagens. E depois, se fosse isso, aí eu ia conversar com o presidente lá, ele ia me fazer uma proposta. Essas foram as etapas, né? Mas como eu tinha feito testes para outros estúdios antes, eu fiz acho que um ou dois testes antes para outros estúdios, né? E cara, Sei. assim, a minha experiência foi um pouco ruim assim com esses testes anteriores, porque até hoje eu olho assim, eu acho que né, claro, a gente sabe o quanto é difícil, né, eu sei o quanto é difícil passar nesses testes, mas o problema é que nos outros testes anteriores eu não tive uma resposta assim, tipo, e isso aconteceu com muitos amigos meus em outros estúdios, né? Você manda o teste e você não tem, acabou, morreu ali, você não tem uma resposta, entendeu? Você não sabe se você passa para a próxima etapa, você não sabe se você não passa, então é um processo que te gera muita ansiedade, assim, é complicado e para mim é um defeito dos estúdios aqui fora, eles Entendi. Você não muitas recebe vezes nenhum e-mail de agradecimento. Ah, recebemos aqui. você deveria, Hã? mas muitas vezes isso não acontece, né? Então Caraca. isso acontece com muitos artistas, cara, assim, 3D, assim, conheço muitos que já passaram por isso e é um processo muito ruim, né? Porque você deixa ali de fazer freela, você deixa de fazer trabalho seu e aí você não tem uma resposta. Então, eu não tive uma experiência muito boa com os processos anteriores, né? Teve um que eu fiz e tal, o cara chegou a conversar comigo até de visto, assim, e de repente o cara, tipo, simplesmente sumiu, cara. Sumiu, assim, tipo, sumiu, não falou mais De não nada. responder Caramba, o mais cara, nada. eu perguntei, cara, o cara morreu, velho. O cara, pô,
sei lá, não rolar, se não rolar, você fala, cara, não vai rolar e tal, por causa disso, sei lá, o visto é difícil, ou então a gente pegou uma outra pessoa que fez um teste melhor e tal. Mas não, os caras simplesmente sumiam. Aconteceu isso 2 vezes. Eu fiz 2 testes antes disso e os dois aconteceram a mesma coisa. Então, e conversando com outros amigos, eu também vi que era normal isso na nossa área, assim, era normal. Você, raramente, quando você não passa no teste, você recebe a resposta, olha, você não passou por causa disso, o que seria muito melhor. Então eu entrei nesse processo já, tipo, sabendo do que podia acontecer, entendeu? E então é um processo, gera bastante ansiedade, porque você sabe que, eu não sei se lá seria assim, entendeu? Foi assim, eu não sei Entendi. se eles não responderiam, mas eu sabia que poderia acontecer. E então cada etapa assim que eles demoram a dar a resposta e tal, você fica com uma ansiedade muito grande, você fala, pô, o cara não respondeu até agora, então já era, assim. É. E então isso aconteceu depois de Caraca. cada etapa, cara. E aí, depois de tudo isso, eu ainda fiz uma entrevista em inglês que eu não sabia falar nada, embolei tudo lá. E aí eles demoraram muito para dar a resposta. Depois disso eu falei, cara, os caras viram que eu não sei falar nada de inglês e já era. E aí, não, eles falaram, não, cara, a gente não tá preocupado com o seu inglês, não. Aqui seu inglês você vai melhorar aqui, o que importa é o trabalho mesmo. E deram continuidade com o processo, cara. Então mas foi muito desgastante, assim, acho que foram uns 5 meses uns 4 meses de teste, assim, mas depois o processo de visto, que também é muito desgastante, porque o processo de visto simplesmente pode dar errado, né? Caraca, Pode quatro simplesmente. meses. Nesse meio tempo, assim, tipo, você tinha um prazo, assim, tipo, você vai modelar um busto. Você tinha um prazo pra entregar isso? Como é que Então, rolava? é mais uma coisa também que me gerou ansiedade, porque não tinha. Eles falaram, é quando estiver pronto. Só que esse quando estiver pronto, você não sabe se você tá demorando demais, porque é quando estiver pronto, mas se você demorar muito também, você tem que usar o bom senso ali, né? Então Entendi. se você faz rápido demais, É. você compromete a qualidade. Se você demora demais, pode ser que você esteja demorando demais, entendeu? Então, é uma coisa também que era quando eu julgava que tava bom o suficiente. E aí, mas demorou esse tempo, Não. cara, demorou bem desgastante mesmo. Caraca, Demorou uns precisa 4 meses. realmente de um controle emocional, então, pra passar por É, isso. precisou, cara. Era bastante difícil, assim, e foi isso, cara. E depois ainda teve as etapas de entrevista que, por causa do inglês, pra mim também foi muito difícil. Mas deu tudo certo, cara. E depois teve o visto, né? Que também pode ser que dê errado o visto, né? Se bem que eu acho que é muito difícil, assim, depois que você passa em tudo, assim, eu acho que eles vão dar um jeito, entendeu? De te levar, assim. Se não for por um visto, vai ser por Entendi. outro. Mas, foi isso. Acho que Entendi. se você não tiver apto ao visto, acho que eles te falam antes, entendeu? Tipo, antes de tudo, assim, você fala, olha, no seu caso a gente tá vendo que mesmo que te faça o teste, você não vai conseguir o visto. Então, que já aconteceu com alguns amigos meus, esse tipo de coisa. Então, acho que se você passar por tudo, o visto é mais tranquilo. E como é que foi, assim, passado o teste e validado essa questão do visto, em quanto tempo você saiu daqui e foi para os Estados Unidos? E chegando aí, em quanto tempo você já estava trabalhando lá na Naughty Tá. Dog? E como é que foi essa recepção, assim, tipo, de você sair daqui você é de Minas, já estava em São Paulo, que já era um outro ambiente. Beleza, você estava Sim. acostumado aqui já em São Paulo. Aí você foi o quê? Pra morar em Los Angeles? Como é que foi isso? Los Angeles, Los Angeles. Caraca, e como é que foi isso, tipo, pra você chegar lá em Los Angeles e dar início nesse novo trabalho, cara? Cara, então, foi. Olha, eu acho que eu recebi a notícia que o visto foi aprovado em ou- novembro ou dezembro de 2016, né? Então, né, eu comecei o processo de teste lá em março de 2016, né? E o visto foi aprovado lá em novembro ou dezembro de 2016. Então, assim, foram muitos meses, assim, contando com o Caraca, visto, mano. teve 9 meses, assim, de processo. Um E, parto, literalmente. é, é, e aí, eu namorava na época, né? E aí, que hoje é minha esposa, a gente falou, então o visto deu certo, então a gente casou pra vir junto, porque a única forma dela conseguir o visto era casando, e a gente Teve que já dar aquela namorava há muito tempo. acelerada no processo É, ali. é, é. E aí a gente foi lá, casou e tal, pra vir, então isso foi em dezembro. E, cara, o visto aprovou em dezembro, eu vim em janeiro. Acho que foi janeiro, cara. Foi fevereiro. Fevereiro. Aí eu cheguei aqui dia 14 de fevereiro de 2017, né? Então, alguns meses aí depois 3 meses depois. Então, eu cheguei Aham. aqui no dia 14 de fevereiro de 2017 e
E comecei a trabalhar no dia 21 de fevereiro. Então tipo, tive uma semana aqui para organizar as coisas, né? Chegar. Então eles alugaram aqui uma casa temporária. Então eu cheguei nessa casa temporária. E aí tive que organizar uma papelada inicial aqui, né? O mínimo de documento, assim, aqui nos Estados Unidos. Então tive que correr atrás disso aqui. Eles me deram uma semana para fazer isso. Né, e ao mesmo tempo eu tinha que procurar uma casa que eu ia alugar mesmo, né? Porque essa eles alugaram para mim por um mês. E aí, cara, 7 dias aí. E foi isso, cara. O processo, depois que eu entrei na Naughty Dog lá, a galera me recebeu muito bem, assim, foi todo mundo recebeu muito bem. O pessoal aqui, né, em Los Angeles, o pessoal é bem receptivo, porque tem muita gente de fora, né? É uma cidade, assim, bem misturado, assim, galera, né? Não é só aquele americano raiz, sabe? Igual tem outros lugares, assim. Então é muito Sim, sim, misturado, sim. muito latino. Então, isso facilitou meu processo, assim, pra mim, assim, de não ser um lugar bem Estados Unidos raiz mesmo, assim, ser mais misturado, a galera é mais receptiva. E foi sensacional, cara. Esse processo, assim, é difícil, né? Deixar no Brasil família, né? Mãe, pai, irmão e tal. É difícil pra caramba, até hoje, assim, pra mim é difícil. Aham. Mas foi um processo, foi muito, depois, assim, do visto, assim, foi muito tranquilo, assim, cara. Foi bem tranquilo. Pô, bacana, cara. E que nem, você casou, né, com a sua namorada, com Sim. a sua esposa, e como é que, assim, pra ela, isso, como é que foi? Foi difícil? É Uhum. óbvio que qualquer adaptação no início é sempre difícil, né? Sim. Mas foi tranquilo? Cara, então, geralmente, né, ouvindo casos de outros amigos que foram pra fora também, geralmente a esposa, com o tempo, assim, é bem comum, né, da mulher querer voltar pro Brasil, porque a gente veio aqui trabalhar, mas geralmente, geralmente a esposa, a minha esposa, por exemplo, ela veio sem visto de trabalho, ela não pode trabalhar. É agora que ela conseguiu a permissão de trabalho. A gente tá no processo do green card e tal, e uma parte desse processo ela já conseguiu a permissão de trabalho, mas ela ficou por 3 anos sem poder trabalhar, então é difícil, né, para quem vem acompanhando assim, o que Entendi. fazer, né? É bem Abre mão difícil. de muita coisa, né, cara? Sim, mas por incrível que pareça, cara, ela adorou aqui e eu senti mais falta do Brasil do que ela, parece, sabe? Ela adorou, assim, no nosso caso foi o contrário, assim, ela se adaptou super bem, nesse momento eu não penso em sair daqui, mas ela pensa menos do que eu ainda, ela não quer mesmo, assim, ela adora aqui. E porque ela faz coisa de culinária vegana e tal, e aqui é o paraíso pra quem gosta de culinária vegana, sabe? É o paraíso, assim, Ah, que tem muito. legal, cara. Então, então para ela ela adorou, assim, eu fiquei preocupado, ela encheu o saco, assim, querer, mas não, isso não aconteceu, ela adorou. Bom é isso, assim, né, que, tipo, teve essa interação, teve essa facilidade dela trabalhar numa área em que aí já aceita bem isso, né? Sim, Então, sim. pô, que legal, cara. É. Agora, com relação a estar dentro da Naughty Dog, cara, tipo, a gente sabe, né, sabe que é um estúdio, assim, gigantesco, os caras já tinham feito o Uncharted, depois o The Last of Us. Cara, como é que foi chegar pra integrar essa equipe, cara? Sim. E já aproveitando, você, não sei se você pode falar aqui em qual projeto você trabalhou, mas você foi trabalhando em que área lá dentro? Tá. Então eu comecei lá, né? Entrei já no time de personagens, né? Então, entrei no time de personagens. E, cara, pra mim, assim, de início era. Pra ser sincero, assim, a galera aqui nem entende, né? Mas pra quem tá no Brasil, assim, quem trabalha com modelagem no Brasil, sabe como é que deve ser a sensação. Pra mim era surreal, assim, cara. Porque é uma coisa muito fora da nossa realidade, né? É uma coisa que a gente só. Que você cresce. Eu cresci jogando jogos lá, lembro eu pequeno lá jogando o jogo da Naughty Dog e tal. Então, para mim era muito surreal, assim. Tem, tem gente aqui, né, daqui mesmo, que sai, por exemplo, da escola, né, da Gnomon lá e entra na Naughty Dog. Para eles, é um estúdio que eles admiram muito, mas é um bom emprego, entendeu? É mais um emprego, um bom emprego. E para mim não era, cara. Para mim era, tipo, um emprego que era quase inalcançável, assim. Então Sei. o sentimento é muito diferente, assim, de quem vem de fora, né? E de quem vem de um país igual ao Brasil, que as coisas são difíceis e a nossa área é pequena. Então, eu cheguei lá assim, e eu senti que o meu sentimento com relação à Thalia era diferente de muitos deles ali. E até que a gente estava uma vez na roda assim conversando, né? E aí a gente eles perguntaram e tal o que eu gostava de fazer no meu tempo livre.
Eu falei, eu gosto de modelar, eu gosto de falar, fazer meu projeto pessoal, modelar. Eles, modelar? Você já modela que o dia inteiro, você gosta de modelar no seu tempo livre? Como assim? Eles não têm, tipo, entendeu? E a gente faz isso no Brasil, a gente trabalha e chega em casa e você vai fazer seu projeto pessoal. E aqui, eles até achavam estranho assim no início. Então para mim, assim, foi muito surreal, assim, a sensação de estar lá no início, assim. Eu ficava ainda, sabe, tipo, não sei, meio aéreo, assim. E aí, e com o tempo isso foi ficando natural, né? Com o tempo isso foi virando, mas, virando natural ali mesmo, coisa do dia a dia mesmo, mas isso demorou um tempo, cara. E bom, eu cheguei lá trabalhando no Uncharted The Lost Legacy, que é o último Uncharted que saiu. Eu cheguei no final da produção desse jogo. Então, no meu Workstation até tem o que eu fiz pro jogo, foram algumas cabeças de NPCs. E então eu cheguei bem no finalzinho mesmo desse processo e foi até engraçado, porque eu cheguei, tem uma história engraçada desse finalzinho aí, porque eu cheguei lá e aí o jogo ele se passa na Índia, então os personagens são todos indianos, né? Todos. E aí eu cheguei lá e o Frank Zane foi me passar a primeira tarefa para fazer assim, ele me chamou para uma sala e foi me falar o que eu teria que fazer. E aí e eu tava entendendo tudo, assim, eu tava o inglês do pessoal aqui, como eles também não são americanos, eles falam um pouco mais lento, né? E as palavras são. Eles usam palavras mais óbvias, assim. Quando você fala com o americano, eles usam muito vocabulário mais difícil, né? Entendi. Então como ele é de Taiwan, eu tava entendendo tudo que ele tava falando. Só que teve uma palavra que eu não entendi, cara. Tipo, ele falou lá que eu tinha que fazer os personagens e teve uma palavra que eu não entendi. Beleza, eu saí dali. E aí comecei a fazer um personagem, cara. Eu comecei a fazer um. E eu entendi que ele tinha falado pra fazer qualquer cabeça que eu quisesse, né? Pegar uma cabeça da internet e fazer. E aí eu peguei, olhei na internet, tá, peguei uma cabeça de um cara lá meio chinês e comecei a fazer. E aí, cara, a única palavra que ele tinha falado que eu não tinha entendido era que eu tinha que fazer qualquer personagem indiano. Eu não entendi o indiano. E eu não sabia, Ah, e eu não sabia onde passava o jogo, não sabia nada, cara. Eu falei, vou ter que fazer uma cabeça, vou fazer uma cabeça. E aí peguei um personagem japonês e tava fazendo, cara. E aí sorte que passou um cara lá e falou assim, você tá fazendo pro Lost Legacy? Aí eu falei, pro Lost Legacy. Ele falou, nossa, você tá fazendo um japonês, cara, um chinês estranho, cara, o jogo só tem indiano. Eu falei, e na hora eu não me liguei, né? Eu falei, não, o Frank falou pra fazer qualquer cabeça. Aí ele falou, o cara falou, nossa, estranho, e saiu. E aí aquilo ficou na minha cabeça, cara. Aquilo ficou na minha cabeça. Falei, caramba, velho, será que ele. E aí eu lembrei da palavra que ele falou, e aí fui pesquisar e tal, e aí era indiano. Eu falei, putz, cara, ele me falou pra fazer um personagem indiano e eu não me liguei. Aí eu corrigi e tal. caraca, mano. Quase que Aí, saiu tipo, no aí chinês. você começou outra coisa rapidinho ali e já É. fez uma. Ninguém viu, só um. E aí. E. Caraca. Foi Você teve outros problemas, assim, em relação à comunicação? Tive outros problemas do Last of Us, que é. Tinha mais um. Não foi um problema, mais uma situação engraçada, né? Que eu vou contar. Mas então, eu cheguei no Lost Legacy, aí acabou o Lost Legacy, e aí eu fui pro The Last of Us Parte 2, que é o que eu trabalhei agora, que é o que eu fui Oh, meu contratado para trabalhar. Deus! É, eu fui contratado para isso, para trabalhar no Last of Us Parte 2. Só que Uhum. aconteceu de eu chegar no final do Lost Legacy, então eu ajudei no final do Lost A Legacy. finalizar o Lost É, Legacy. é. Mas eles me contrataram mesmo para trabalhar no Last of Us Parte 2. E, pô, cara, tem sido, assim, incrível, assim. É cansativo pra caramba, né? Vou mentir. É muito cansativo. Aham. Assim, tem uma pressão, né? Porque tem uma pressão em cima do estúdio inteiro, né? Porque é um jogo que a galera espera muito e tal. E o primeiro Ah, foi muito bem com recebido. certeza, com certeza. Eu É. mesmo já tô esperando pra caramba. Então, e aí, então tem essa pressão, assim, né, cara? E ainda tem a pressão extra que eu me coloco mesmo, porque eu sei que. Eu lembro de quando eu vi os personagens do primeiro, que na minha cabeça era. Comparando com os jogos que tinham na época, era assim, pra mim era incrível, assim, né? Quando eu vi os personagens do primeiro. Então, eu boto essa pressão para o que eu fizer pro segundo acompanhar a mesma coisa, tem que fazer jus, né? Então Entendi. tem essa pressão, assim, que existe no estúdio, em todo mundo, e a pressão extra que eu me coloco. Então, tem sido, né, trabalhar o Last of Us. A gente tá terminando o jogo agora, né, não é segredo. Mas tem sido um processo bem cansativo, mas incrível, assim, questão de aprendizado e tal, e tem sido incrível. Mas a história engraçada no segundo foi o seguinte, cara, eu Hã? tava, com relação ao inglês, de comunicação, eu tive um problema com, tinha um cara lá
de shader, né? Ele é lead lá de parte técnica, né? Ele cuida da parte de shader, de materiais do jogo inteiro. E o cara é, enfim, esperto, inteligente pra caramba, muito bom mesmo. E ele foi passar umas semanas lá perto do nosso setor para ajudar a gente com o shader, né? Do jogo, com os materiais do jogo. E aí eu tive um problema e fui falar com ele. E aí expliquei para ele o problema e tal. E aí ele falou, não, eu vou dar uma olhada aqui, eu vou consertar. E aí eu voltei para minha cadeira, e aí eu tive uma ideia. Eu falei, peraí, se eu fizer isso, talvez eu conserte isso. E aí eu fui lá, mexi lá na minha mesa lá e tal, e eu consegui consertar. Né? Eu falei, beleza, eu consegui consertar, vou agora sair tomar um café e vou falar para ele que eu consertei. Cara, e olha, um errinho na pronúncia, olha o que faz, cara. Porque quando você quer falar que você consertou alguma coisa, ou que alguma coisa está consertada, você fala, tipo, fixed, com ED no final, mas esse ED tem que ser muito rápido, sabe? Tipo, é fixed. E, tipo, tá consertado, né? E eu queria falar isso pra ele, cara, só que eu fui pronunciar o ED muito forte e parece que você tá mandando o cara consertar, que parece que fica fix it. Só que eu falei, eu queria falar fixed. Eu falei o ED e parece que ele tá falando pro cara, conserte isso, entendeu? Então eu saí pra tomar o café e eu queria falar pro cara, tá arrumado, eu já consertei, tá arrumado. E eu acabei falando pra ele, conserta isso aí, entendeu? Tipo, só por causa dessa mínima pronúncia no final. Aí eu sei que eu falei pro cara, fix it, tipo, com essa pronúncia forte no final, e ele olhou pra mim assim, aham, eu já vou. Tipo assim, meio assustado assim. Eu saí pra tomar o café, e o cara é lead lá e tal, tipo. E eu saí pra tomar o café sem entender, mano. Eu falei, o que esse cara tá olhando pra mim com cara assustado, velho? Só falei pra ele que eu consertei o negócio. E aí, cara, fui tomar o café, fiquei matutando isso na cabeça, e aí eu entendi o que aconteceu, cara. Eu entendi que o meu mínimo não, um erro de pronúncia no final, fez parecer que eu tava falando outra coisa, fez parecer que eu tava mandando ele consertar o negócio, em vez de avisar que tava consertado. Id. E aí eu fui explicar pra ele, ele falou, não, entendi e tal, mas ele não tinha entendido, ele entendeu que eu tinha mandado ele consertar o negócio. E, Caraca, velho. isso, É, isso, realmente. não, e isso foi um erro que eu percebi. Os que eu não percebi, eu não vou saber porque eu não percebi, tá ligado? Porque já pode ter passado aí. Passou e eu nem sei. Então, Caraca, velho. é, Ah, putz, eu imagino, assim, que realmente essa questão deve pegar e, assim, não importa a qualidade do seu currículo, é coisa tipo, é questão de inglês mesmo. é complicado, cara. O inglês é complicado porque demora muito tempo até você conseguir ser você mesmo, sabe? Ser natural, falar naturalmente e ser espontâneo, né? Demora muito tempo até hoje, assim, tem dificuldade de ser espontâneo, assim. É uma coisa complicada aqui. Entendi. Não, fora que assim, o inglês, ele é muito simples gramaticalmente, mas ele tem sempre uma exceção da regra que, tipo, que Sim, até a regra tem exceção e exceção da exceção. sim, E, cara, sim. e vai embora. É É, muito difícil mesmo. outra língua é complicado. Cara, você disse que o dia a dia ali é cansativo. Como é que é isso, assim? Tipo, tem um horário, tem projetos ali, ou você tem horas semanais para Uhum. cumprir? Como é que é o dia a dia ali dentro do trabalho, cara? Tá, então, a gente tem o que eles chamam de core hours, né, que é uma hora que a gente tem que estar dentro do estúdio, porque lá a comunicação é muito assim, eu tenho um problema, eu vou na mesa da pessoa e converso diretamente com a pessoa, entendeu? Às vezes eu tô com um problema, é, sei lá, fiz um personagem, aí tem alguma coisa que eu preciso do animador pra gente ver junto, então assim, eu vou lá na mesa do animador e converso com ele. Então eles fazem um core hours que é todo mundo tem que estar dentro do estúdio para facilitar essa comunicação, né, para não acontecer de sair na mesa do cara e o cara não tá lá e aí atrasa. Que tem 6 horas, esses core hours são 6 horas no dia, né, então você tem que estar lá. E aí você tem que geralmente fazer algumas outras horas flexível, né? Ou pode ser fora dessa core hour a hora que você quiser. Tipo isso, né? Você pode ou chegar mais cedo ou sair mais tarde. Só que assim, o mais importante mesmo, isso na teoria, né? Mas na prática mesmo, o mais importante é o trabalho estar feito, né? Então você vai receber um trabalho do seu lead, uma coisa que você tem que fazer, e aí você tem que fazer aquilo naquele prazo. Então, o tempo que você vai fazer isso não importa muito, mas geralmente a gente precisa fazer essas horas todas aí para estar apto a fazer o que é exigido, né?
porque realmente é muita coisa para fazer. Como eu falei, assim, tem uma pressão para fazer num nível legal, assim, então é cansativo por isso, assim, cara, por causa da pressão e a gente acaba tendo que trabalhar bastante, assim, são E como é muitas... que é estabelecido esse cronograma, assim, tipo, vocês nessas reuniões, imagino que deve ter muita reunião, vocês chegam, vocês como equipe ali e definem que, tipo, tal personagem vão ter X horas para ser modelados, como é que é Uhum. definido isso, cara? Tá, então, cara, lá o que tem lá bem diferente dos estúdios que eu já trabalhei é que lá, assim, o negócio nunca tá pronto até o produto final todo tá pronto. Então, mesmo o personagem que eu comecei a fazer 3 anos atrás, ele nunca foi considerado pronto até o jogo terminar. Caraca! Então, isso é muito louco, assim, e é uma coisa que eu tive que teve muito conflito na minha cabeça, assim, ao longo do processo, porque às vezes eu terminava, eu fazia o personagem lá e tal, que tinha que ser feito, e aí na minha cabeça eu relaxava porque eu achava que tá pronto, acabei o personagem. Só que eles não têm essa mentalidade. Para eles, o personagem tá lá e coisas serão alteradas a pedido do diretor, a pedido de quem ali tá responsável por ver aquilo ali. Então, muita coisa que eu achava que tava pronta ia sendo alterada, e sendo alterada, e sendo alterada, e sendo alterada, até o final do jogo, assim, cara. Então, é, Caraca, velho! Então é existe muito desse back and forth, o vai e demais, volta demais, ali, né? demais, demais. Assim, tem personagem que eu fiz umas 10 versões do mesmo personagem ali pra sair o que tá no jogo. Então E é ruim, porque é ruim assim, isso é ótimo pra qualidade final do jogo, mas se você não tiver a mentalidade certa pra isso, é cansativo, porque é horrível quando você acha que uma coisa tá pronta e aí você tem que mexer de novo, né? E a minha mentalidade tava pra achar que o negócio tava pronto. E agora eu sei que não é assim, então pro próximo jogo eu não vou ter essa mentalidade. Mas como nos estudos que eu trabalhei eram assim antes, né? Se tá pronto, tá pronto. Você vai trabalhar em outra coisa, eu tinha essa mentalidade. Não, esse personagem tá pronto, eu vou trabalhar nesse aqui agora. E nunca mais vou ver a cara desse personagem anterior que eu trabalhei, entendeu? Mas não era assim, eu ficava vendo a cara desse cara, é como se fosse, né? É como, a sensação é a mesma de, por exemplo, quem já trabalhou com publicidade, quando o cliente pede pra você, pede correção, pede pra você refazer, é uma sensação ruim, assim, você acha que tá pronto e não tá, cara. O famoso arquivo final do final, o final É, vai, final agora é. isso, isso. Então, na minha cabeça, assim, o personagem que eu fiz, Caraca. né, os personagens que eu fiz estavam prontos há 2 anos atrás, e não, eu fui mexendo extra nisso aí 2 anos mais, então, isso pra mim, foi bem cansativo, assim. E, e também, assim, no início do processo, né, as horas de trabalho são super tranquilas, né, você trabalha até menos do que a média, né, tipo, chegava lá mais tarde, trabalhava num ritmo bem tranquilo e saía mais cedo, mas no final do processo, no final do projeto que as coisas vão apertando, cada deadline vai chegando, vira uma correria, cara. Todo mundo tendo que terminar o que tem que fazer, acaba ficando mais horas, e aí você tem que terminar e eu. Não muda muita coisa, então, né? É, Assim, é, o início realmente é aquela coisa mais descompromissada, até todo mundo é, começar a entrar nos trilhos, para depois o negócio já tá fogo é, na caixa d'água. exatamente. No final do processo é loucura e é super cansativo, cara. Assim, fiquei lá muito dia até tarde, sim, enfim. Mas na minha cabeça assim faz parte, né? No início foi tranquilo, o final foi complicado. Claro que na minha cabeça, se você puder dosar isso, né? Fazer um início um pouco mais acelerado para não ter que correr tanto no final é melhor, né? Mais equilibrado. Mas enfim, não é diferente de onde eu trabalhei no Brasil. Na publicidade era a mesma coisa. Às vezes eu tinha. O início era tranquilo, e aí chegava a deadline, você tinha que varar a noite fazendo e tal. Aí no Brasil era assim para mim. Várias horas extras, né? Várias E horas noite ali, extras. né, de pizza dentro, né? Parece que é meio assim, é a mentalidade da indústria 3D, né? Parece, né? Então é difícil correr disso. Mas, cara, foi isso, assim, as dificuldades principais foram essas, assim, a pressão e as horas de trabalho no final, assim, que realmente aperta. E a diferença também para a publicidade é que aqui o projeto é muito longo, né? Então, na publicidade eu sentia que eu cansava num projeto, mas aí chegava no próximo, eu meio que renovava, assim, dava uma descansada. Então, você faz um projeto de, sei lá, 3 meses, e aí você descansa um pouquinho, faz mais uns 3 meses, e aí você dá uma relaxada. Aqui não, né? Aqui foram 3 anos, assim, sem ter nenhum retorno, né? Você fica muito tempo num projeto sem ter zero retorno para aquilo. Você não pode mostrar nada que você fez, para te dar aquele estímulo de volta. Você não pode ver alguém, né? Por
por exemplo, alguém jogando o jogo que você fez, porque o jogo ainda não saiu, então você não tem nenhum estímulo de volta, né? Você só fica... você doa, né? Se doa durante muito tempo para ter Sim, esse sim. retorno depois de muito tempo. Então é complicado, assim. Por questões contratuais também, né? Sim, Você sim, não sim, pode claro. divulgar isso, né, Sim, cara? sim, claro. Não, é o correto, né? Se divulgar, você estraga enfim, spoiler, né? Mas o fato do projeto ser longo, para mim também foi uma dificuldade, porque é uma coisa que eu também não estava acostumado aí. E aí os projetos que eu trabalhei no Brasil eram sempre projetos rápidos, né? 3 meses, 4 meses, 3 meses. E aqui 3 anos, Sei, então é sei. complicado. Imagina, né? Você estender isso por muito tempo, sem poder É, divulgar, sem poder falar nada pra ninguém, né, cara? exatamente, É exatamente, outra coisa. Já exatamente. aproveitando para perguntar, cara, você foi trabalhar como generalista ou você já foi como especialista? E como é que rola isso? E já aproveitando para perguntar, como é que você vê a galera que trabalha como ser generalista é uma vantagem, é uma desvantagem? E como isso é aí dentro, cara? Uhum, tá. Então, eu vim como especialista, né? Aqui é praticamente tudo especialista, assim. Você não tem. Acho que você não tem nenhum generalista lá dentro do estúdio. Só é um modelador. Assim, eu faço também shader, né? Materiais dos personagens, texturas, o hair dos personagens, mas eu não saio ali dos personagens, entendeu? Eu não faço nada de environment, não faço nada de animação, zero. Né? Então assim, é personagem que eu faço. Envolve textura, envolve enfim, a parte de shader, mas é isso. E aqui é tudo assim, cara. Tem, por exemplo, de modelagem lá, tem a galera que faz só cenário, tem a galera que faz só props, né, que são objetos que estão ali no cenário, né, sei lá, uma mochila, uma arma e tal. Então é bem especialista mesmo, né, dentro da Naughty Dog. E acredito que a maioria dos estúdios aqui é assim, né, aqui fora é bem muito valor especialista, assim. Mas o conhecimento do generalista com certeza ajuda muito, assim, cara. Você sabe, Sei. por exemplo, a gente está sempre em comunicação com os caras que fazem rig lá. Então, se você tem um conhecimento ali um pouco disso, ajuda muito, né? É um dos motivos também que o brasileiro é muito bem visto aqui, porque o brasileiro ele não tem conhecimento só, né? Geralmente o brasileiro que faz 3D ele não tem conhecimento só daquilo, né? Ele conhece um pouquinho fora daquilo, né? Ele tem conhecimento um pouco mais generalista que os caras daqui, que sabem só aquilo. Entendi. Então, é uma vantagem assim do brasileiro, mas para quem quer trabalhar fora, eu acho bom ter o conhecimento generalista, mas não ficar sempre estudando como um generalista, entendeu? É bom você ter aquele conhecimento e aí em algum momento você decide o que você vai fazer e você já tem aquela base generalista e você aprofunda mais em uma coisa, para quem quer trabalhar fora, né? Aí no Brasil já é um pouco diferente, assim, que eu notei dos estudos que eu trabalhei, que, por exemplo, na própria Vetor, né? Vou dar um exemplo na Vetor. Eu me senti um pouco peixe fora da água lá, porque os caras lá tinham muito mais conhecimento generalista que eu, assim, né? Tinha gente Sei. lá que pegava assim e fazia todas as etapas ali daquele comercial, né? O cara fazia modelagem, fazia shader, fazia textura, shader, animação, fazia comp, e eu não sabia fazer isso. Era tipo animação, eu tenho conhecimento, mas é muito fraco, e comp também muito fraco, assim, e então eu sentia que eu- o que eu tinha estudado era mais para trabalhar fora do que no Brasil, porque no Brasil eu não, o que eu fazia não era tão bom assim para os estúdios. A galera às vezes você faz trabalho pessoal, né? E Aham. posta lá o personagem lá, cheio de detalhe e tal, e aí o cara fala, pô, o cara entrar num estúdio de publicidade, o cara vai arrebentar, e não é bem assim, né? Às vezes o que você faz para aquele estúdio não tem importância alguma, porque ele não precisa daquilo. Ele precisa que você saiba mais sobre tudo e não seja tão aprofundado em uma coisa só. Então, bem diferente, é um pouco diferente assim o conhecimento que você tem que ter para trabalhar no estúdio no Brasil e fora, assim. E eu notei que o que eu estudava assim era mais direcionado para fora do que para o Brasil. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, o conhecimento generalista é muito bom, sim. Mas para trabalhar fora, você tem que, eu acho que especializar em uma coisa. Entendi. Acredito que assim, o conhecimento generalista te dá liberdade ou te Sim, dá uma certa segurança para você falar com com gente de certeza, todas as áreas ali e com você consegue se certeza, comunicar melhor também, né? com certeza, com certeza, com certeza. Caraca, velho. Mas é interessante saber isso, porque assim, muita gente fala disso, assim, de realmente
que os estúdios eles são organizados assim como num estúdio 3D, assim como num estúdio tradicional de efeitos especiais, que é a área que eu acabo atuando. Todas as áreas têm um especialista e aquilo ali o cara ele vai fazer só aquele processo que o cara tá para fazer ali. Sim. E o que é uma vantagem é que assim, não tem cara melhor que aquele cara que vai fazer só modelagem, aquele cara que só vai fazer textura e aí é isso, é um conceito deles mesmo, né? Isso já vem do Fordismo, os caras trabalham dessa maneira há muito tempo. Sim. Deixa eu te perguntar, cara. Agora, mais uma questão um pouco mais pessoal. Você disse que tem esse interesse de estudar mais essa coisa de pose, dinamismo nas peças. O que falta ainda para você realizar como artista e como pessoa na carreira ainda e na vida pessoal? Tá. Cara, então, eu tenho que pensar um pouco para responder essa pergunta, assim, mas não, é que é difícil, mas assim, profissionalmente, falando assim de estúdio, porque eu tinha muito na minha cabeça antes, assim, que eu queria trabalhar numa produção de um jogo grande, né? E, E e eu, e eu, conseguiu, né? e eu tinha na minha cabeça que eu ficaria frustrado se não conseguisse, assim. Eu tinha um pouco de medo de chegar lá na frente, assim, e como era uma coisa que eu tinha na minha cabeça que eu queria, eu falar, pô, foi quase e tal, não sei o que, mas não consegui e tal. Eu tinha um pouco de medo disso. E aí isso aconteceu, né? Então, com relação a estúdio para trabalhar assim, eu não tenho muita ambição mais, cara. Eu assim, eu sinto que para qualquer estúdio que eu for assim agora vai ser porque eu quero diferentes áreas, mas não porque eu tô dando um passo acima, entendeu? Eu não sinto que eu não sei que eu quero dar um passo acima, não sei para onde daria, não sei. Agora, como artista, cara, tem muito, 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 muito que eu quero fazer assim, porque você tá no estúdio, na verdade, essa visão eu tenho mais clara hoje, mas não significa muita coisa, entendeu? Às vezes você pode simplesmente entrar num estúdio e se contentar com isso e ficar lá só fazendo aquilo e ser um artista medíocre. Isso pode acontecer. Você tá no estúdio super aclamado e tal, mas você pode ser um artista. Mesmo assim, você pode ser um artista medíocre. Isso não te torna um artista melhor, entendeu? Isso pode te Entendi. ajudar, isso pode te dar conhecimento para você se tornar um artista melhor. Mas só o fato de você estar no estúdio não te torna um artista melhor. Então assim, eu quero. Né, eu fiquei 3 anos, né? Tem 3 anos que eu tô na Naughty Dog. Esse tempo eu parei com o trabalho pessoal, parei mesmo, assim, não fiz nada, porque no início me cobrava muito de fazer, mas o ritmo lá era muito intenso, a pressão era muito grande, e aí e mais eu me pressionando para também fazer trabalhos pessoais, tava me deixando louco, assim, sabe? Eu falava, puto, cara, a pressão lá é grande, e eu não tô fazendo nada pessoal, eu preciso fazer e tal. E aí teve um momento que eu falei, cara, eu não vou fazer nada pessoal, eu vou fazer esse projeto aí, esse projeto vai ser meu trabalho pessoal durante 3 anos, vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida, porque eu nunca botei, apesar de eu sempre me dedicar nos estúdios que eu estava, eu nunca botei o estúdio na frente da minha arte. Eu nunca fiz isso na vida, assim. Eu sempre fazia Sim, lá o trabalho do entendi. estúdio, e aí, a hora que eu tinha um tempinho livre, eu ia lá fazer a minha arte. Eu fazia o trabalho do estúdio e dava um tempinho livre ali, eu ia lá e fazia a minha arte. Eu sempre fiz isso. E aí, pela primeira vez na minha vida, assim, eu senti que eu precisava botar o que eu tô fazendo no estúdio em primeiro plano, e não a minha arte, entendeu? Eu senti que era a única forma de eu fazer o que eu precisava fazer. Então, eu fiz isso durante 3 anos, não fiz nada pessoal, mas agora eu sinto assim que eu preciso voltar a fazer minhas coisas pessoais e preciso voltar a dar a prioridade para as minhas coisas pessoais. E essa é a minha ambição, cara, voltar a fazer minhas coisas pessoais e conseguir colocar tudo que eu aprendi ali, né, no estúdio e nesse tempo que eu tô aqui, né, enfim, trabalhando nesse jogo, colocar isso na minha arte e evoluir a minha arte, que tem as possibilidades de evolução são infinitas, né? Tem muito que melhorar, mas muito mesmo, assim, hoje eu vejo isso ainda mais claramente, já via e vejo mais claramente, então a minha ambição é essa, cara, a minha ambição é como artista, é o que eu quero fazer com questão ao meu trabalho pessoal mesmo, com relação ao estúdio, realmente não tem muito mais não, cara, é só pra, enfim, é isso. Não, legal, legal, cara. Pretende passar pra um tradicional, talvez? Cara, eu sempre tento estudar tradicional e é sempre muito difícil pra mim, cara. Eu não sei. Eu sinto que quando você começa no digital,
o digital te dá tanta facilidade que quando você se frustra no tradicional, né? Com Você tem certeza. mas eu Ctrl deveria. Z e o Symmetry é É, absurdo, cara. Eu agora é, tô treinando um pouquinho no ZBrush ali e é absurdamente, é fascinante isso. é. Mas eu não desisti, não. Ainda tá na minha cabeça de não desisto, assim, não é uma coisa que eu desisti de estudar tradicional, não. Eu ainda tenho pretensão ainda, assim, de estudar. Não, da hora, cara. Não, mas é sempre bom, né? Porque É, uma coisa acaba complementando a outra, né? com O certeza. seu conhecimento tradicional te dá uma certa facilidade no ZBrush, assim como a galera que já modela no ZBrush já tem uma coisa que consegue levar pro tradicional. É, Óbvio que é essa, não tem o Symmetry, não tem é, né, o Ctrl Z, o conhecimento mas um artístico acaba é o complementando o mesmo, outro, né? né? O conhecimento artístico é o mesmo, assim. A diferença é a dificuldade para se chegar naquilo que tá na sua cabeça que você quer chegar, né? Mas com prática você vai chegar, mesmo se você sair do digital e for pro tradicional, ou sair do tradicional e for pro digital, com prática na ferramenta, uma hora você vai acabar atingindo o mesmo resultado, né? Sim, sim, Com porque conhecimento, né? ambos usam da percepção, né, pra Isso, modelar. isso. Então, É, acho que é, não sai muito disso, né? é isso. Pô, cara, acho que até agora que o papo já foi rico pra caramba e, e sempre no finalzinho do programa eu peço pro convidado deixar uma mensagem pra galera que tá nos ouvindo aqui, acompanhando essa sua história, cara, que é incrível. É muito legal saber, assim, da onde você saiu, pra onde você tá hoje e tudo que você conquistou nesse meio do caminho, assim, nessa história de perseverança mesmo. Pô, parabéns, cara, muito Pô, valeu foda. mesmo, Tadeu. Valeu, o papo foi E maneiro tá pra caramba. aberto aí, cara, pra você mandar a mensaginha pra quem tá ouvindo a gente aqui e que Ah, você inspire os futuros monstrões. beleza. Então, galera, ó, o que eu falaria, assim, né? Vou falar o que eu falaria, né? Pra mim, lá atrás, assim, se eu visse lá o Danilo lá de 19 anos, 20 anos, que fosse entrar na área, o que eu falaria cara, que não tem outra forma a não ser estudar, né? Você tem que estudar, você tem que. E a melhor forma de você estudar é você se cercar de pessoas que também queiram a mesma coisa que você, né? Você fazer tudo sozinho é muito difícil, você fazer tudo isolado é muito difícil. Então, se colocar em um ambiente de estudo, de pessoas que queiram isso, né? A mesma coisa que você, é muito importante, né? Vai te, com certeza, te fazer realizar coisas que você não conseguiria sozinho, né? E, cara, ao longo de toda a sua caminhada, assim, tentar. Também, o que eu acho muito importante também, e para mim me ajudou muito, assim, é tentar sempre ser correto com as pessoas, profissional, né? Também não adianta nada você ser um puta artista, ser um cara difícil de lidar, ou arrogante, não saber ouvir crítica, ou não saber lidar com as pessoas em geral, assim, ou querer tirar vantagem de tudo. Isso também é muito importante. Eu também, ao longo desse tempo, assim, percebi isso também, que quem quer tirar vantagem, quem quer passar por cima dos outros, cara, você pode se dar bem uma vez, duas, mas uma hora você vai ficar para trás, entendeu? Tipo, ser espertão, assim, pode te levar longe rápido, mas você não vai passar dali. E ser correto, agir corretamente, você vai aos poucos, mas, cara, você vai longe, muito longe, se você for correto assim, com as pessoas e tratar todo mundo bem. Então, isso é uma coisa que eu considero muito importante também, assim, você ser além de sempre tentar estudar e ser um artista legal, você tentar ser uma pessoa legal também, com todo mundo que está ao seu redor, assim. Isso vai te ajudar na sua profissão também, com certeza. E é isso, cara, é isso. Pô, legal, cara. Acho que fica bem claro exatamente como você chegou aí dizendo tudo isso, cara. Pô, Ah, valeu, cara. parabéns mesmo, Danilo. Obrigado mesmo pelo seu tempo, cara. Eu agradeço, E, cara. pô, prazerzão, cara. Fazia muito tempo que a gente se falava. Fico Não, prazer realmente foi meu, cara. contente aqui contigo, cara. Prazer foi meu. O papo foi maneiro pra caramba. Valeu pela oportunidade aí, pelo convite. Eu que agradeço.